Oi, gente, boa noite. Então, hoje a gente vai conversar sobre orgulho LGBT, né? A gente tá nesse bloco aí construindo o novo eu, que a ideia é a gente trazer discussões, né, pra gente repensar nossas atitudes enquanto ser humano, né, pra gente pensando em nos tornarmos uma sociedade melhor, né? Então, a ideia nesse bloco é a gente realmente construir, né, um novo eu. Para a gente construir, ajudando a construir um novo nós, né, enquanto sociedade. E aí a gente está aqui, né, já há algum tempo, a gente começou a fazer essas lives agora nesse período de pandemia, com esse objetivo de trazer essas discussões para esse período, né, ajudando algumas pessoas que estavam passando por momentos difíceis, enfim, né, começou com esse principal motivador, mas hoje a gente tá expandindo o trabalho nesse sentido, porque a gente vai participar de um projeto, né, junto com a TV7, a partir de agosto. Então fiquem ligados, dia 9 de agosto a gente vai ter estreia lá no YouTube. Hoje a gente vai ter um convidado, né, para falar sobre esse tema do orgulho LGBT. Tô esperando ele entrar, ele já pediu aqui. A gente vai trazer esse tema porque ninguém melhor do que uma pessoa que vivencia isso, né, do que o nosso convidado, que é esse Arnaldo. Olá, boa Olá, tudo noite. bom? Boa noite. Tava aqui dando uma introduçãozinha, amigo. Oi. Arnaldo, gente, é um amigo querido, né? Ele do Piauí, é da Bahia, a gente se encontrou lá no Rio de Janeiro. Ele tá lá no sul agora, por isso que tá todo empacotado. Toda empacotada. É, é, e tá, Pri, eu vou fixar o tema. E aí eu tava falando que a gente tá aqui no bloco, né? Construindo o novo eu. E a ideia desse bloco é a gente trazer discussões que vão nos ajudar enquanto seres humanos mesmo, né, a nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, a ideia é que a gente traga discussões sobre esses temas, né, que são tão atuais e tão pertinentes nesse período que está agora. Pronto. E aí, Arnaldo, assim, só para você saber, né, normalmente a gente faz uma leitura de uma mensagem, conduz a Certo. live e no final a gente faz uma meditação rápida, né? Vou pedir a Pri e a André para me lembrarem quando eu tiver 7 minutos mais ou menos. Me lembrarem não, me avisarem, né? Porque eu não tô com relógio nem cronômetro nenhum aqui. E aí hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu fixei, orgulho LGBT QIA+, né? Eu vou começar a ler a mensagem. Normalmente eu leio uma mensagem aleatória, né? Hoje, especialmente, eu selecionei uma mensagem para esse momento. Assim, a ideia do evangelho é trazer o evangelho para o nosso dia a dia. Então, dentro do que a gente vivencia, né, trazer o que os ensinamentos, né, de Jesus, como é que eles se inserem no nosso dia a dia. E aí eu peguei um pedaço da Bíblia, né? Tá lá no Evangelho de João. E aí ele coloca, né? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu acho que eu escolhi isso porque eu acho que no fim das contas a gente vai falar, né, de respeito, mas a gente vai falar de respeito como uma forma, né, uma das manifestações do amor. E uma coisa, eu vou trazer também uma fala que o pastor Henrique Vieira tem, que ele fala que o amor, ele é insubmisso diante de tudo que maltrata a vida, né? Então, assim, com essas palavras, com essa ideia, né, da vivência de fato do amor, eu vou dar início aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. E aí, Arnaldinho, eu já vou assim, te passar a palavra para você se apresentar, porque eu acho que você é a pessoa, né, que vai poder falar quem é você, pesquisador, educador, né, enfermeiro, então são várias coisas. Mas eu já quero trazer um dado, né, e eu já peço opinião, porque você já se apresenta em bala, né, porque a gente sabe que no último dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT, que ia mais, né? E
Eu queria que você falasse um pouco, né, assim, por que que a gente precisa de um dia do orgulho LGBT, né? Assim, é um dia de festa, de comemoração, né? Por que que esse dia, né, é importante? Por que que ter um dia do orgulho LGBT ele é importante, né? Então, queria que você se apresentasse e já começasse aí, pra gente ir a nossa conversa. Primeiramente, quero. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Ah, tá. Obrigado. Primeiramente, queria dizer que estou muito feliz e agradecer pelo convite, né? É muito importante, parabenizo até mesmo quem planeja o Evangelho e quem está na frente disso tudo, que pensou, porque realmente é muito importante a gente poder pensar essas questões que são políticas, que são democráticas, que são da vivência do ser humano, né, e que muitas vezes são esquecidas. Então, assim, primeiramente, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, que é belíssima, né, e que haja muitas outras assim. Então, realmente, como você colocou, Liz, dia 28 de junho, né, a gente teve aí a questão do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e essa sigla só se expande a cada dia, né? O porquê de se ter um dia de orgulho é algo que realmente muitas pessoas elas se perguntam, é algo que realmente muitas pessoas confrontam. Por que que tem um dia de orgulho, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que que é esse orgulho. Não é um orgulho no sentido de soberba, né? Mas é Uhum. um orgulho no sentido de você pensar nas lutas e reivindicações por direitos que uma parcela da sociedade, que uma comunidade que compõe a sociedade, há muito tempo tem lutado por isso. E o que que esse dia ele vem de fato celebrar? Esse dia ele vem celebrar essas lutas, né, para visibilidade dessas populações lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, assexuais, intersexos, queers, que na verdade vem aí para poder ganhar visibilidade na sociedade. O que que é ganhar visibilidade? É ter as suas vivências aceitas, né? Uhum. E ter um dia para poder celebrar isso é relembrar dessas lutas, é relembrar que uma comunidade que ainda está à margem da sociedade necessita Uhum. dessa visibilidade, Uhum. né? E outras pessoas, outros gêneros, né? Outros seres com outra sexualidade sempre estiveram no centro da sociedade. E aí nós temos o dia 28 de junho, né? Para poder, que já passou, e o Uhum. mês de junho, na verdade, foi o mês todo do Sim. orgulho, o dia 28 culmina com isso, né? Para poder a Uhum. gente pensar essa questão do orgulho mesmo, do questão da luta. Você falou essa questão da visibilidade, né? Bem importante a gente tomar consciência disso, que não é uma coisa de uma festa simples assim, Não, né? não, Muitas pessoas têm essa ideia e trazer essa importância mesmo, né? É um momento é um dia, né? O mês todo, mas assim, é um dia que culmina assim, muita reflexão da gente, também de muita luta, né? Como você colocou. E aí sim. você falando da visibilidade, eu me lembrei que eu estava lendo, né? Até pesquisando para a live de hoje, depoimentos. Eu vi que no dia 28 de junho mesmo, vários artistas, inclusive, fizeram, né? Escreveram depoimentos, fizeram lives, né? E é uma coisa que me chamou muita atenção, aquele ator João Cortes, ele publicou, né? Uhum. Um texto, várias páginas, contando um pouco de como foi a história dele, né? Para ele se assumir e tal. E aí ele falando, né, que em dado momento ele achou que ele não precisava dar satisfação para ninguém, ele não precisava trazer isso à tona, ele já estava assumido para ele, para as pessoas próximas a ele, mas ele não achava que deveria tornar isso público, né? E aí, em dado momento ele disse que ele percebeu que em algum momento isso era não só importante, mas necessário, né, trazer essa visibilidade para a causa, para que as pessoas se reconhecessem, né, se sentissem acolhidas. E aí o irmão do Luciano Huck, ele também fez uma live, né, falando um pouco disso, de como para ele foi muito difícil no início, né, ele tem hoje 39 anos, então no início foi muito difícil para ele porque ele não se via, ele não se reconhecia, né, nas pessoas, não existia, não se falava sobre isso, né, então acho que traz essa importância, né, da representatividade, de dar visibilidade à causa, porque isso
suscita, né, as pessoas a refletirem, a pensarem, a verem que isso existe, que é ok, faz parte, né? Sim. É interessante até pensar isso, Liz, porque o que a gente vê muito no dia 28 de junho, e que não é errado de forma alguma, né? Pelo Uhum, contrário, é muito bonito, é muito lindo. Você vê casais, né, homossexuais, você vê é, postando fotos, né, trocando carinho e tudo, e realmente isso é um dia também para postar isso, né? É um dia para se sim. mostrar isso. Mas o dia 28 de junho, na verdade, ele marca, e quando a gente fala de luta, né, como eu falei agora há pouco, ele marca vidas que foram perdidas para que Uhum, sujeitos hoje pudessem ter direitos. Então, por exemplo, eu, Arnaldo, né, eu sou gay, tenho um parceiro, mas hoje eu posso usufruir disso de maneira mais, digamos, mais fácil por lutas passadas que tiveram, uhum, né? E é interessante a gente pensar que nesse contexto de homofobia, nesse contexto de transfobia, que é o preconceito contra travestis e transexuais, nesse contexto de lesbofobia, que é o preconceito contra lésbicas, enfim, essas fobias que atingem a comunidade LGBTQIA+, elas têm todos uma mesma estrutura, que também oprimem a mulher, que também oprimem a pessoa negra. Sei que aqui no Evangelho já teve até uma discussão sobre racismo, né? uhum, Então sim. acaba que a estrutura, né, de onde se deriva tudo isso é uma única, que é o patriarcado, né? Uhum, Aonde sim. coloca a mulher como submissa e aonde também coloca tudo aquilo que não é voltado para o homem, onde o homem é o centro, onde ser macho é o centro, onde a masculinidade é o centro, é colocado como subalterno, né? Sim. Então, além de falar de amor no dia 28 de junho, é mais importante a gente falar dessas lutas mesmo, né? Sim. E também pensar que essa sigla que hoje a gente adota, né? LGBT, que ia mais, que atualmente LGBT é a sigla que está nos documentos oficiais do governo brasileiro, né? Sim. E a sigla oficial da grande maioria das políticas públicas que existem não só no Brasil, mas também no mundo. Mas também pensar que essa sigla, ela não é só mais essa, mas também na sua origem, ela não nasceu LGBT, ela já passou por várias modificações, mas para além da sigla, imaginar também que existem sujeitos que não se comportam na sigla. E Uhum, entender que a existência humana, ela está muito além dessa sigla. E aí uhum, vem o que você falou no começo com relação a respeito. A gente então precisa entender que até os sujeitos que não são abarcados por essas siglas, por essas identidades, né, eles necessitam também ser alvo de respeito, né? uhum, Porque esse respeito, ele vem como uma questão de tolerância, né? E também compreender o seguinte, não é somente ter a empatia, quando a gente fala empatia é um sentimento muito bonito, é um sentimento muito louvável. Mas uhum, a gente precisa compreender que vai para além da empatia. Porque quando a gente fala uhum, somente no contexto da empatia, parece que eu tenho que ter um sentimento para respeitar a pessoa. E não é uhum, obrigado eu ter um sentimento para respeitar a pessoa. Tá? Se eu tô num carro, estou dirigindo um carro e eu paro porque uma pessoa vai passar na frente do carro, eu não vou parar o meu carro porque eu estou sentindo, eu tenho um amor por aquela pessoa, mas porque eu tenho respeito por aquela vida, por aquela existência. E é sim. isso que a comunidade LGBT e até aqueles que não são abraçados por essa sigla, né, eles buscam. É esse respeito independente. Né? É, é, é bem importante, né? É isso, a gente não precisa ter nenhuma relação de afeto, mas basta a gente respeitar a existência daquela pessoa, né? E aí eu queria saber até de você, assim, como é a sua experiência? Porque você disse que hoje você vive uma posição relativamente confortável em relação a outros, né, anteriores, mas mesmo assim a gente está muito longe do ideal, né? É, Eu muito queria que você longe. falasse um pouco ainda assim do quanto você se sente limitado em algumas coisas, né? O que que te limita, Uhum, né? Enfim, assim, falar um pouco mesmo da vivência, porque isso é algo importante, porque às vezes as pessoas não têm nem noção do que é estar, né? Assim, uhum, nessa vivência mesmo. uhum. Na verdade, assim,
A minha vivência, ela não, por mais que eu diga aqui, né, ela não vai poder abarcar, claro, todas as nuances de todas as Sim, sim. identidades sexuais, Sim. né, e que estão mais à margem ainda, né? Uhum, Só para a gente contextualizar um pouco, antes de eu entrar com relação a essa vivência, a gente precisa uhum, compreender até os dados que nós temos no Brasil hoje, sim. né? O Brasil hoje, a expectativa de vida de um brasileiro hoje é de quase 73 anos de idade, mas a expectativa de uma travesti é de 35 anos de idade. E os Uhum, estudos mostram também que a expectativa de uma travesti, se ela for negra, é de 25 anos de idade. Então você imagina que você está numa sociedade aonde a violência contra a sua identidade, a violência contra a sua existência, ela é tão profunda a ponto de você ter como expectativa de vida apenas 25 anos de idade, né? uhum, A minha experiência como gay, na verdade, ela tem, claro, suas dificuldades, suas limitações, suas fronteiras, porque a sociedade ainda tem uma estrutura muito machista, muito patriarcal, né, altamente homofóbica, profundamente homofóbica, mas ela ainda é aliviada por algumas questões que se consubstancializam, né? No caso, o fato de eu ser um homem branco, o fato de no meu corpo, né, eu possuir marcas do que a sociedade considera como masculino, né? O que, infelizmente, muitas pessoas, outros sujeitos, eles não podem ainda, né, desfrutar da liberdade de ser homem, ter trejeitos femininos, considerados femininos pela sociedade, uhum. do homem negro, da travesti negra, da trans negra, poder também gozar da mesma liberdade que eu, como gay branco, gozo dessa liberdade, né? Mas, assim, as coisas, elas são perceptíveis, né? No nosso dia a dia. O que para casais heterossexuais é muito comum, o simples fato de você poder andar na rua de mão dadas, para as pessoas que são da comunidade LGBT, né? Isso pode, em certos lugares, em certos territórios, em certos cenários, pedir mais esse casal gay mais cuidado, né? Uhum. Porque você sempre está numa vigilância constante. O que pode te acontecer? Quem pode te olhar? Se essa pessoa que está te olhando, o que ela pode fazer contigo? Né? Uhum. Quem é que tá atrás de você? Quem é que está do seu lado? Quem é que está à sua frente? Então, assim, até mesmo essa questão de você pensar que simples atos que são comuns para casais heterossexuais acabam não sendo comuns para casais homossexuais, né? Sim. Nós temos hoje aí uma quantidade de direitos que já foram alcançados, né, na parte jurídica, de políticas públicas e tudo, mas a gente tem que pensar que muitas vezes esses direitos eles ficam apenas no papel, mas a Uhum. sociedade não vivencia isso no seu dia a dia, né? Então a gente teve a criminalização da homofobia há pouco tempo atrás. Um ano, Mas, né? tá com um ano. Mas, infelizmente, isso ainda não fez com que diminuísse os casos, né, de homofobia, de transfobia, de lesbofobia, de bifobia, enfim, de todas as fobias que colocam a comunidade LGBTQIA+, no centro de vulnerabilidades, né? Você tocou em vários pontos aí que me Uhum, suscitaram algumas ideias, mas eu vou até explorar um pouco essa questão do trans, né? Porque a gente tem essa criminalização da LGBTfobia, eu estava até lendo sobre isso, né? Completou um ano, dia 13 de junho, né? De que uhum, saiu essa lei, só que na prática, como você falou, tá tudo muito bonito no papel, mas na prática, o que eu vi eram advogados, né, da área falando sobre isso, e o que eles falavam a polícia, né, os recursos humanos, eles não estão preparados para isso. Eles não estão uhum, preparados. Inclusive, existe transfobia dentro da polícia. Então, a pessoa trans, ela vai lá fazer uma denúncia e ela sofre uhum, transfobia ali sim, mesmo, né? sim, Justamente porque não uhum, tem você tem uma lei, um papel que diz o que deve ser feito, mas na prática, né, são pessoas que operacionalizam essa lei. Então, se elas não é, estão educadas para isso, não tem muito sentido, né? E o que a gente é. vê. E A gente aí, pensar até mesmo assim, é bem fácil de pensar isso, Liz, é que quando a gente fala de estruturas, né, e que essas estruturas, né, que de onde vem o machismo, a misoginia, né, de onde vem a homofobia, ela não vai se desfazer de uma hora para outra. sim.
Não é o poder de um decreto, de uma lei, que a partir daquele decreto, daquela lei, isso se desmonta de maneira muito fácil. A gente precisa compreender que o decreto vem, a lei vem, e ela é altamente importante, isso ninguém tem dúvida da sua importância, só Sim, que as pessoas, elas já se subjetivaram, né, de maneira homofóbica, de maneira machista, de maneira misógina, tanto que a gente pode ver, por exemplo, mulheres que são machistas, né, aonde elas sim, defendem uma estrutura de opressão contra a própria mulher. E também é, dentro da comunidade LGBT, nós temos também muitos sujeitos, infelizmente, que perpetuam, né, essa homofobia que está na sociedade como um todo, e que dentro da comunidade LGBT também acontece muito, né, entre as identidades. sim. E aí, eu queria também que você comentasse, Arnaldo, essa questão do que até porque você trabalha, né, a Uhum, sua tese de doutorado é com essa população, e trazendo até isso. um pouco com educação e saúde, né? Uhum, É, porque a gente tem hoje um dado de que o Brasil ele é o país que mais consome pornografia trans. Acho que você também pornografia. chegou a publicar isso, né? Isso, exatamente. E é também o que mais mata, né? O que Assim, a mais gente vê mata. que Isso. realmente tá tudo muito louco, né? As pessoas assim não tem Uhum. nenhuma coerência nas coisas. Então ele consome pornografia, mas é o que mais comete violência contra, né? E aí eu já queria que você fizesse também falar um pouquinho sobre essa questão da importância da educação, né? Que Uhum. está sendo abarcada aí na sua tese. Na verdade, o que eu estudo no viés da educação, é como que sujeitos, os corpos trans, no caso, né, eles produzem novas formas de resistência dentro de uma sociedade e de um Estado que condena a sua existência. Então, como é que eles aprendem a resistir? Uhum, Porque resistir é pedagógico, no sentido de que você aprende com o outro a resistir, uhum, né? O outro uhum, que é o seu par, que tem estruturas corpóreas parecidas com a sua, que passa por vulnerabilidades, que vive por vulnerabilidades parecidas com a sua, né? uhum, Você aprende com ele a resistir. Então, nisso tem a educação. E o eixo saúde, ele perpassa tudo isso, né? A gente tem a saúde com relação ao próprio cuidado do outro e ao cuidado de si, né? uhum, E no cuidado não só com relação ao cuidado, quando eu falo, com questão corpórea, e não somente uhum, estética, mas o cuidado com relação a como você vai se fazer como sujeito. Então eu trabalho com espaços de resistência, né, localizados em vários pontos do país, que uhum, são espaços, abrigos, aonde principalmente 90% das pessoas que estão nesses abrigos são pessoas trans, né, uhum, que estão passando por situação de vulnerabilidade social. E uhum, essa vulnerabilidade social faz com que eles não tenham abrigo. A grande maioria foram uhum, expulsas de casa, a grande maioria foram expulsos de casa ainda na pré-adolescência ou na uhum, adolescência, né? E que nesses abrigos encontram, né, uma nova forma de montar estruturas de resistência, né, para poder sobreviver. E quando eu falei agora há pouco, né, Liz, que essa questão dessa homofobia ela se perpetua até mesmo dentro da comunidade LGBT, é muito comum você, na comunidade LGBT, a gente perceber o quanto que, por exemplo, o bissexual ele é invisibilizado, porque quando uhum. você olha para um bissexual, você acaba pensando que ele é um indeciso, isso não é Sim, verdade, sim. né? Uhum, Você tem a mulher lésbica, que a mulher lésbica ela tem ganhado cada vez mais voz, né? Mas ainda é invisibilizada pelos homens que fazem parte da comunidade, mas quem sempre fica mais à margem é o corpo trans. E por uhum, que que o sujeito trans, o corpo trans, ele fica sempre mais à margem? Porque é um uhum, corpo, como a gente fala, é um corpo que ele não passa. O que que é o corpo que não passa? É aquele corpo que ele não passa despercebido, uhum, né? Eu, Arnaldo, enquanto gay branco, eu parto despercebido em vários lugares, porque uhum, a minha performance enquanto sujeito é uma performance que ela corresponde ainda o que a estrutura da sociedade machista, patriarcal, ela exige do homem,
né? Uhum. Mas, infelizmente, o corpo trans, o corpo que está em transição, ele não é um corpo que corresponde a essas normas, a essas disciplinas, né? E Uhum. acaba que é um corpo que acaba sendo mais vítima dessa vulnerabilidade, mais vítima de crimes de homofobia. E o mais interessante é que o crime, a gente estava falando agora há pouco, que é o país que mais mata transgêneros, não é só o que mais mata, mas os Uhum. requintes de crueldade com que é feito cada um desses assassinatos, né? Não é somente uma bala, não é somente uma facada, não é somente uma simples agressão. Geralmente agressões que são feitas por várias pessoas, são corpos que infelizmente acabam sendo mutilados, como se realmente tivesse a intenção de deixar marcado no corpo daquele que se mata o ódio, né? E isso É. é muito interessante, esse ódio, que ele é alimentado dentro da sociedade e também dentro da comunidade LGBT, com relação ao corpo trans. Isso é bem triste, né? E assim, a gente. É isso que você falou, é o ódio, e assim, eu acho que é o ódio gratuito, né? Assim, o fato Sim. da pessoa, assim, eu realmente não consigo compreender o que leva uma pessoa a violentar a outra nesse nível, né? Chegar nesse nível de violência Uhum. simplesmente por ela existir. Mas eu acho que existem outros tipos de violência. Eu vou falar porque eu também trabalhei um tempo em hospital, né? E eu me lembro de uma técnica de enfermagem, que você também pode já ter visto isso aí nas suas vivências. Uhum. Que naquela época, isso, sei lá, 8, 9 anos atrás, foi admitida uma pessoa trans e ele tinha uma identidade, né, como muitos. Ele tem a identidade real, que está lá no documento, e tinha a identidade, o nome como ele gostava de ser chamado, o nome social. E aí eu ouvi uma técnica de enfermagem falando que era um absurdo isso, que ela não tinha obrigação nenhuma de chamar ele pelo nome que ele achava que devia ser dele. Que ela ia chamar ele pelo nome do documento. E aí eu fiquei pensando que o quão violento era aquilo, né? Assim, você não chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada. A gente tem, obviamente, a violência física ela é muito ruim, mas essas pessoas elas sofrem violências de diversos tipos, a começar por não ser chamada pelo nome Sim. que ele se identifica, né? Então, assim, Uhum. realmente a violência dela tem muitas formas de chegar e eles são violentados muitas Isso. vezes, O corpo né? trans, Desde na sempre. verdade, ao ser violentado fisicamente, ele é um corpo que ele já vem sendo violentado de várias formas. Ele já Sim, vem sendo violentado mentalmente, psiquicamente, né? A partir do momento que você tem um Estado, aonde esse Estado ele não trabalha para a produção de políticas públicas que possam assistir à comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans. E quando você tem um Estado que ele não tem intenção nenhuma de poder fazer isso, como é o Estado atual que nós podemos encontrar, né, o Estado que delineia o atual governo brasileiro, né, o governo como instituição do Estado, a gente percebe que isso só tende a aprofundar essa violência, né? Então, sim. essa violência contra o corpo trans já começa quando ele não encontra, como você falou, a simples liberdade de poder usufruir do nome a qual escolheu para si, né? Sim. Do nome a qual escolheu para si mesmo, né? E eu te digo até bem mais, às vezes até mesmo quando a pessoa já tem um nome social na sua carteira de identidade, no seu RG, né, por exemplo, muitas vezes elas encontram ainda, né, nos serviços de saúde, em qualquer tipo de serviço, de educação e tudo mais, elas não encontram também a liberdade de poder utilizar seu próprio nome, mesmo que seja um nome de registro. E isso também é muito sério, né? Que isso é que a gente vai começar a entender por que que a escolaridade de tantas pessoas trans, infelizmente, ainda é muito baixa. A gente vai começar a compreender por que que a escolaridade, por que que muitas pessoas trans nem sequer adentraram a escola, não adentraram a universidade, né? A gente é universitário, você faz doutorado na UFRJ, eu também sou aluno da UFRJ de doutorado, e a gente percebe o quanto que a universidade, né, ainda ela é muito branca, né, Sim. e ela é muito cis heteronormativa, Uhum. né, os corpos que ainda permutam nos principais locais da universidade, a universidade como um todo, são corpos ainda que
segue uma linha de homogeneização da sociedade, né? Sim. É, é, bom, é isso, né? São, como você falou, assim, acho que dentro do processo educativo são vários degraus que a gente vai subindo, as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas a gente ainda Uhum. percebe o quanto a gente ainda tem que caminhar, né? Tem Sim. uma pergunta aqui que Priscila fez, que eu acho que é bem importante, né? Ela trouxe aqui, eu vou ler. Na discussão sobre o racismo, se fala muito sobre o lugar de fala e o que o branco pode e deve falar sobre racismo e como ter condutas antirracistas. E aí ela pergunta como uma pessoa que é heterossexual, pode contribuir para tendo, né, assim, ser anti-homofobia, como é que ela pode contribuir? Quais seriam ações que, de repente, poderiam ser realizadas? Isso, obviamente, aqui a gente não vai esgotar o assunto, né? Então, a gente só está trocando ideias. Eu queria saber um Uhum. pouquinho o que que você... É, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre gosto, essa pergunta é muito boa, né? Porque é uma pergunta que ela é muito comum. E geralmente as pessoas elas esperam assim, que se tem uma lista de ações que se possam ser feitas para poder, né, se Um efetivar. manual. É um manual, né? É. Sempre quando alguém pergunta isso, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: a primeira ação que você deve ter é de você com você mesmo. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aonde que dentro de mim eu posso encontrar estruturas que são, na verdade, homofóbicas, que são, na verdade, de exclusão do outro, Uhum. né? Isso me lembra muito uma Perfeito. passagem de Foucault, né? Que eu gosto muito, que, falando resumidamente, ele fala assim: antes da gente querer atacar o fascismo que está fora, vamos atacar o fascismo que está dentro da gente, Perfeito. Uhum. né? Então, depois que você tem essa busca dentro de você e você percebe, eu acho que a segunda coisa que você pode fazer é ouvir pessoas da comunidade. Uhum. Ouvir as suas necessidades, ouvir as suas vulnerabilidades, ouvir o que elas precisam, ouvir as suas lutas, conhecer as suas histórias. Depois que você fez isso, conheceu as histórias, conheceu as lutas, conheceu as vivências, conheceu as batalhas, as derrotas, né? As violências, como a gente falou agora há pouco, aí você começa a advogar, né, para os seus. O que é advogar para os seus? Para pessoas igual a você. Se você Uhum. é hétero, que compreendeu essa história da comunidade LGBT, você vai para outro hétero, para uma pessoa que é igual a você, porque assim, é, você como hétero, você vir falar, você defender para a comunidade LGBTQIA+, é ótimo, é maravilhoso, mas a gente precisa que isso saia da fronteira da comunidade. Então, Sim. quando você é hétero, né, heterossexual, e você compreendeu tudo isso, você compreendeu essas violências, essas necessidades e vulnerabilidades, né, aí você vai passar isso para outras pessoas. Que é isso que às vezes falta, sabe, Liz? A lacuna que fica às vezes é essa, né? É de se propagar esse tipo de informação. Mas olha Uhum. só como é que o que eu dei esse passo, né? É um trabalho de si para consigo mesmo, depois um trabalho de você com a comunidade, de entender a comunidade, né? E depois é um trabalho de você com o seu par, com aquele que é parecido com você e de levar aquilo que você aprendeu, Sim. né? Por meio do que você ouviu na comunidade. É a melhor forma que você tem de poder fazer isso, porque Perfeito. daí é que nasce o senso de respeito, Uhum. né? É aí que nasce o senso de respeito. Perfeito. Perfeito você colocar isso, porque essa questão, né, da gente se analisar, ela é imprescindível. Quando a gente começa a ler sobre isso, né, e até um relato bem particular assim, começar a ler, aí você começa a querer defender e tal, mas no dia a dia, quando a gente começa a se observar, eu tive vários choques assim de tipo, meu Deus, sabe, eu tô dando risada de piadas ainda, né, homofóbicas, de piadas racistas, eu tô reproduzindo isso de alguma forma quando eu me porto, quando eu falo, e aí é isso mesmo, é bem importante, assim, acho que é imprescindível e é como você falou, é o primeiro passo, é você se olhar e ver o Sim. quanto que isso, porque a gente está numa sociedade que né, o patriarcado está entranhado. Não quer dizer que não é possível, obviamente, é justo o contrário. A gente está aqui discutindo justamente formas de desconstruir isso.
mas a gente tem que entender também que isso faz parte da nossa formação, inclusive. Então, assim, a gente precisa se analisar e se olhar com muita coragem e com muita sinceridade, né? Dizer, olha, isso Sim, aqui eu tenho, né? Eu olho assim, eu julgo dessa forma. E fazer esse movimento interno, né? Porque o externo ele é o transbordar mesmo. sim. E isso me lembrou também até uma passagem que Jesus falava que é preciso, a gente deve fazer ao outro, né? Deve amar o outro como nós amamos a nós mesmos. A gente deve fazer ao outro o que a gente quer que façamos com nós mesmos. Então, assim, é isso, né? É você olhar para o outro e como é que se eu tivesse no lugar, é porque a gente nunca faz isso, a gente nunca se coloca no lugar, né? E é como você falou no início, a gente não precisa ter afeto pela pessoa, não. É só olhar para a pessoa e enxergar um ser humano ali. Né? Se tem um ser humano ali, como é que eu gostaria de ser tratado? Se eu tivesse, me identificasse com um outro nome, eu gostaria de não ser chamado desse nome, né? E aí a gente começa a repensar também, né? A repensar mesmo nossas atitudes. Aí eu me lembrei de uma coisa aqui que Dé fez uma pergunta, eu vou fazer ela já já, Dé, mas assim, só para falar essa questão da aceitação. Eu me lembro que uma coisa que me marcou teve alguma novela aí da Globo que trouxe essa temática. E aí as pessoas, né, que eram trans, enfim, acho que foi uma menina, eu não cheguei a acompanhar a novela, mas eu lembro que suscitou várias discussões e o próprio Dan Stuba que ele fez umas sketches pequenas com pessoas trans, né? E aí ele trouxe o outro lado, as pessoas, como é que elas se veem, né? Eu acho que, pelo que eu entendi do que eu li, né, do pouco que eu li, do pouco que eu ouço de amigos, passa por esse momento também de autoaceitação, né? Então, assim, antes da pessoa, seja lá qual for as letrinhas dessas, quando ela percebe isso, primeiro tem que passar por um processo de autoaceitação, né? E aí, isso às vezes é mais fácil, é mais difícil, de acordo com se tem um apoio familiar, se não tem, né? Se tem uma liberdade com alguém, se não tem. Tudo isso aí vai interferir se tem alguma representatividade, se tem exemplos, né, na sociedade de uma maneira geral, para depois ela começar a se aceitar e depois, né, ela começar a reivindicar essa aceitação nos ambientes que ela está, né? Tem isso mesmo, assim, esse processo, né? Como é que seria esse processo de aceitação? Na verdade, esse processo de se aceitar, né, é você compreender que é, muito do que a gente é confeccionado também, né, pelas interações que nós temos com a sociedade, Uhum, né? Então, a sociedade que nós temos é uma sociedade que ela é delineada por normas, por disciplinas, né? Algumas mais evidentes, outras menos evidentes. Mas isso vai, na verdade, construindo a nossa subjetividade, né? Nós como sujeito de mundo, né? E obviamente, se eu estou numa sociedade onde ela é delineada pelo patriarcado, pela homofobia, pela misoginia, né? Automaticamente eu vou começar a rejeitar aquilo, né, que não corresponde a isso, que não corresponde a uhum, essa visão machista e patriarcal de mundo. E automaticamente eu, como sujeito LGBT, vou também acabar me rejeitando, né? Então, assim, uhum, para algumas pessoas a aceitação é mais fácil, para outras não, né? É, creio eu que geralmente quando essa aceitação ela vai muito além da questão quando ela incorpora também a questão de modificações corpóreas muito grandes, como acontece no corpo trans, né? Creio que uhum, muitas vezes essa aceitação de si pode ser um pouco mais complicada, né? E uhum, aí, como a gente sempre faz essa construção de si juntamente com o outro, né? É muito importante que o sujeito, seja lá quem for, né, LGBT, QIA+, ele tivesse a aceitação dos seus próximos, né? Porque a aceitação do próximo, né, é a questão do próximo se mostrar aberto, é uma forma de ajudar a pessoa a se aceitar, né? sim, A gente vive numa sociedade que a gente é muito dependente do que o outro diz pra gente. Se a gente tá feio, se a gente tá bonito, se tá certo, se tá errado, né? A gente se faz muito uhum, dessa forma.
E se a gente encontra pessoas que nos amam e que nós amamos e que se mostram abertos para nos aceitar, isso é fabuloso, porque esse processo de autoaceitação, ele acontece de maneira mais aberta, mais fluida, né? Mas, infelizmente, não é ainda, né, a realidade de muitos lares, de muitas pessoas que compõem a comunidade LGBT. É. Né? Bom, tem várias perguntas aqui, eu vou fazer mais uma e a de André eu vou guardar porque ele está perguntando, eu acho que é algo que já é mais para o final. Alex Pajeú, ele pergunta de que forma corpos homossexuais cisgêneros podem contribuir para a defesa da população trans dentro da própria comunidade LGBT sem recair em discursos de subalternização. Seria possível? É possível sim, né? Na verdade, é como eu até falei, né? O Alex, boa pergunta essa do Alex, né? Obrigado pela pergunta. É, é, Existe dentro da comunidade LGBT, o que a gente verifica hoje é que existe uma exaltação muito grande do corpo gay, do corpo do homem gay, né? Uhum, Principalmente se ele for branco, principalmente se ele for jovem, principalmente se ele obedece aos padrões de beleza vigentes na sociedade, né? Ele chega a ser ator de televisão, ele vai ter uma história com o roteiro dele, onde a vida dele é o centro das atenções, né? uhum, Você pode perceber que geralmente quando essa imagem ela é evocada na maioria das novelas e filmes, geralmente o homem gay ele é rico, ele é bem sucedido, ele tem muita instrução, ele tem títulos, e geralmente essa é a imagem que é mais palatável para a sociedade. A partir do momento que esse gay, né, esse homem gay, ele é ciente dos seus privilégios, a partir do momento que ele é ciente de que a sociedade o abraça mais por no seu corpo ele trazer marcas de uma passabilidade maior do seu corpo, a partir do momento que ele tem a ciência de que isso é um privilégio, ele vai começar a ter ciência de que existem pessoas que não possuem as mesmas marcas que ele e que não gozam dos mesmos privilégios que ele. E aí, esse corpo gay desse homem gay, na verdade, esse sujeito, ele pode estar fazendo uma abertura, né, para a comunidade trans, né? Por exemplo, eu fui convidado para poder participar dessa live e estou falando uhum, de corpos e pessoas trans, uhum, mas eu jamais me sentiria é, confortável de uhum. dizer quais são as experiências de um corpo trans, porque meu corpo não é um corpo trans, Sim, né? sim, E se tivesse, na verdade, uma pauta que fosse especificamente do corpo sobre transexualidade, eu ia falar, não, Lisa, eu não sou a pessoa melhor para poder falar sobre isso. Eu acho que sim, deve ser chamada uma pessoa trans para poder falar sobre sim, isso, com né? certeza. Então, Uhum, até mesmo o homem gay, nesse caso, ele perceber qual é o lugar dele, né? uhum, É, é, do que ele está falando, né? Para quem ele está falando e de quem ele está falando. O que o Arnaldo pode falar é basicamente das minhas experiências, de experiências de pessoas muito próximas a mim. E o que eu posso estar falando da comunidade trans é daquilo que eu tenho de pesquisa. Mas sim, vivência, as mesmas vivências de violência, de vulnerabilidades do corpo trans, infelizmente eu não posso falar muito. Eu sim, acho que isso é uma forma de ter consciência de quem você é. sim, Né? Não sei perfeito. se eu respondi também a pergunta. Bom, depois ele fala que eu tinha perguntas, mas assim, tem muitas perguntas aqui e boas, né? Aí Sol pergunta aqui, né? Na área da saúde, como utilizar ferramentas de avaliação do estado de saúde para a população trans, se a literatura considera apenas aspectos fisiológicos masculinos e femininos? Você Uhum. quer comentar? Assim, é bem interessante isso. Realmente a nossa literatura, o nosso currículo escolar de formação profissional na área da saúde, seja da medicina, seja da enfermagem, seja da fisioterapia, ele é um currículo muito permeado ainda é, pelo corpo heterocentrado, né? Que é o corpo que se volta heterossexual.
Então você abre os Uhum. livros de anatomia, vai ter um corpo de uma mulher e vai ter o corpo de um homem. O corpo de homem vai ter pênis, o corpo de mulher vai ter vagina. E você vai estudar os órgãos de reprodução, os órgãos genitais, dentro de tudo isso. Eu acho que o mais interessante, quando você vai fazer, ter esse contato com pessoas trans no serviço de saúde, por exemplo, é você dar ouvido à pessoa trans. Uhum. Né? E dar Uhum. ouvido à pessoa trans não se limita somente a querer saber qual é o nome que ela quer ser chamada, Sim. mas você conhecer a história de vida dessa pessoa. É você Uhum. se fazer aberto enquanto profissional para poder compreender a história de vida daquela pessoa. De Uhum. compreender até mesmo como ela chegou, né, a possuir aquele corpo que você está vendo naquele momento. Né? Como é que ela Sim. tem construído aquele corpo. Porque, Uhum. infelizmente, né, por exemplo, o que a gente pode ver nos estudos, principalmente dos pesquisadores de antropologia, que, infelizmente, muitas mulheres trans, elas acabam aderindo a alguns métodos de modificação corpórea que são altamente arriscados para ela, como, por exemplo, a colocação de óleo industrial no corpo para poder modelar algumas partes do corpo, né? Uhum. Mas por que que faz isso? Porque, infelizmente, não existe ainda uma política pública de saúde que possa assistir ela nas suas transformações corpóreas, nas suas transformações hormonais, né? De Sim. maneira que ela venha fazer isso de maneira saudável. Então, eu acho que a melhor forma que se tem primeira coisa, é ouvir, é compreender essa história, entender como aquele corpo veio ser aquele corpo. E aí, quando essa pessoa começa a falar a sua história, aí você vai compreender se essa pessoa quais são os acessos à saúde que ela já teve, que ela não teve. Se ela não tem, por que ela não tem acesso à saúde, né? Eu já fiz algumas pesquisas alguns anos atrás com alguns alunos de enfermagem, né? Pesquisa de TCC e com alguns transexuais, com algumas entrevistas, e muitos relatam isso. Eles relatam assim: é, eu só vou no serviço de saúde quando eu sou violentada. Porque quando eu não sou violentada, eu não vou. Porque Uhum. ao ir para aquele serviço de saúde, automaticamente, eu já sei que lá vão ter pessoas que não vão me ouvir, Uhum. né? Que não vão nem sequer chamar pelo meu nome que já está registrado no meu documento. Né? Então realmente só vai para o serviço de saúde quando já está violentado. Ou seja, quando já foi, mais uma vez, vítima extrema da violência que delineia a nossa sociedade contra a comunidade LGBT e principalmente contra a comunidade trans. A gente falou da falta de educação, no sentido estrito mesmo, né? Assim, as Uhum, pessoas não são educadas para lidar, aí a gente falou, né, nas delegacias e tal, e nas unidades de saúde também não, né? A formação do profissional de saúde, eu tô aqui pensando. Eu tive uma professora que comentou foi uma aula, uma professora que fez um referência que disse: profissional de saúde não julga as pessoas, ela não toma juízo de valor das pessoas que está atendendo. Pode ser a pior pessoa em termos de crimes, você é profissional de saúde, ele é um ser humano, né? Isso deveria se aplicar a todas as pessoas mesmo. uhum, E isso não foi uma discussão que ocorreu várias vezes na minha formação, né, propriamente. E o que eu vejo realmente, né, que a formação do profissional de saúde ela é muito deficiente nesse sentido. Isso que você falou da escuta é fantástico, né? Porque às vezes a gente sim, fica querendo normativas, quando na verdade às vezes você ouve a pessoa, né, acolhe no sentido de se envolver mesmo na história e tentar, a partir dali, começar a ajudá-la. E aí a gente pensa, a gente tem várias ferramentas, né? Então a gente uhum, vai começar a trazer essas ferramentas e usar a favor disso. Aí, Paulinha, que é também enfermeira, né? Ela colocou aqui que ainda uhum. está tudo no campo teórico, as pesquisas acho que estão se aprimorando. Eu acho que, né, já até respondendo um pouco, eu já vou pedir para você responder a pergunta de Dé e já fazer as suas considerações finais. Quais seriam os próximos passos, né? Eu acho que esse é um dos próximos passos da gente ter pessoas, né, recursos humanos formados para lidar com toda essa diversidade. E aí, enfim, você já traz outros passos. E aí, já fazendo as considerações finais, faltam 12 minutos, passa muito rápido. Na verdade é isso. Eu acho que a formação do profissional de saúde, né? Acho que a Uhum. formação como um todo, não só do profissional de saúde, Sim. mas informações em gerais, elas são muito heterocentradas ainda.
Eu advogo muito, eu como doutorando em educação, eu advogo muito por uma mudança curricular, né, Uhum. currículo, né, de formação dos profissionais de saúde. Mas antes de advogar por uma mudança do currículo, eu advogo por uma questão de reflexão com relação ao ser profissional de saúde. Porque às vezes você pode ter um currículo que ele respeita muitas diferenças sexuais, né, as sexualidades e tudo. Mas se o sujeito ele adentra a universidade, né, sem uma reflexão, né, para aceitar, né, para poder respeitar, para poder na verdade fazer um curso da área da saúde, né? Um curso que é como você falou, Liz, é ver o ser humano como ser humano. Isso é ok. Mas compreender que esse ser humano não é como todos os seres humanos, né? Cada um tem suas particularidades, cada um tem suas peculiaridades, né? E que o profissional de saúde também deve estar atento a tudo isso. Então, assim, eu advogo por um currículo de formação, uma mudança no currículo de formação dos profissionais de saúde, mas eu advogo também por uma questão antes disso, uma questão de mudança aos poucos das estruturas sociais e das subjetividades que vão adentrar na universidade. Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Eu acho que ali está sem som.